Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. A discussão que você abriu no meio da transmissão. Aos 35 anos, Ganso merece a seleção brasileira? Mano, assim, eu acho que ele deveria... Como é que eu vou dizer? Eu acho que ele tem poucas oportunidades Na seleção tem alguém que jogue bola igual a ele? Ele já mereceu, estando no Fluminense, estar no radar. Estar no radar. Por exemplo, se a gente tá num radar hoje, eu fui a favor da convocação do Matheus Pereira. Sim. Todos nós. E assim, se você for comparar os dois, tô dizendo que está no elenco. Já mereceu, mano. O Alan Patrick já mereceu. O Lucas Moura já esteve na seleção agora. É. Por mais que você discorde assim, porque de fato é escasso. Aponte meias brasileiros que atuam lá fora. Pouquíssimos. É mais Não, é 8, tudo 7. 10 não tem. O mais próximo do 10 é o Andrés Pereira. Paquetá. É. E o Paquetá, verdade. O Paquetá. Máximo é isso aí. E o Neymar que virou Pra 10, mim, todos os 10 do futebol Já brasileiro. botaram o Rodrigo ali, o Rafinha hoje em dia virou 10 do Barcelona. Não, ele na seleção ele virou 10 Virou agora. 10 também. Só deixar ele por dentro. Então, assim, estar no radar, eu acho que tem que estar. Não acho absurdo, porque pra mim qualquer 10 que atue no futebol brasileiro, já que a gente não tem esse cara lá fora, esse cara vai estar no radar. O Matheus Pereira vai estar lá no radar, o Alan Patrick vai estar no radar, o Lucas Moura já foi convocado, porque o Ganso não. Você vai se reunir. Ele é pior que esses Você caras. vai se reunir ali no início de novembro pra jogar contra a Venezuela. Vai jogar com a bola no pé. Que é óbvio. E aí você, porra, vai convocar Gerson, do Flamengo, aí Ganso, do Fluminense. Há pouco tempo atrás eu falava que o Igor Jesus, falei num jogo, o Azevedo discordou assim, frontalmente. Sobre seleção? Eu falei, pô, na ausência do Pedro, o Igor Jesus não pode pintar na seleção? O Azevedo, não, pô. É um jogador útil, mas não merece. É o 9 da seleção hoje. Então, assim, hoje a gente tá no momento... É que a gente o Ganso seria a seleção com o Djalminha e Alex? Não seria. Né? Mas é a questão... Não, pra mim ele inferior... Nem ter nomes melhores ou não, é questão de... Será que ele... Pra mim ele é inferior a todos que foram convocados recentemente. Ele conseguiria fazer? Lucas Moura, inclusive. Matheus Pereira. Também. André Pereira também. Andrés Pereira não... Joga de 10 às vezes. Ele foi convocado porque... Quem foi cortado? O Paquetá tomou amarelo, aí ele foi convocado. Pra mim ele tá nesse bolo aí, cara. Não, pra mim ele tá abaixo. Pra mim ele tá nesse bolo. O Matheus Pereira é bom, mas também... Pra mim, não. Pra mim, ó... Eu não sei se esse Matheus Pereira... Assim, Eu não tô dizendo pra titular, Mas faz um ano, por exemplo. Tô dizendo assim, a pergunta é convocado. Se eu comparar o ano... Oportunidade. Convocado. Se eu comparar o ano do Matheus Pereira com o do Ganso, acho que não entra na mesma frase, né? Então, eu acho que são... Pelo amor de Deus. que são jogadores diferentes. Comentando na emoção no Fla-Flu que ele decidiu. Não, eu sei, eu quero são falar... jogadores É que assim, eu não vejo... Você pegar assim, Betão, o Matheus Pereira é bom jogador pra caramba, tá? Mas o Matheus Pereira, assim, fez chover. Chover. Pô, mano. Não, ele foi disparado o melhor jogador do Cruzeiro dos 2 meses atrás. Assim. Eu lembro que na Copa América, pra mim, ele na foi Copa até América era um momento muito bom. Foi até convocado no Veio momento aqui no que Maracanã, ele eu tá fiz o pior. jogo, ele jogou muito Não, bem. ele praticamente... O Lucas Moura alterna Não, também. ele praticamente solidificou o trabalho do Fernando Seabra. Sim, então... Então... Ele era... Sei lá, eu lembro Por exemplo, tem números expressivos em passe, é decisivo, faz o time jogar. Quando o Cruzeiro fica sem o Matheus Pereira, é uma perda gigantesca. Entre o Matheus hoje e o Ganso, eu prefiro o Matheus. Eu não queria fazer um jogamento... Só que eu tô falando assim que o Ganso tá no dizendo bolo. que os jogadores assim que... Jogadores que alternam. Cara, a gente... Não tem o pra 10. seleção, tu pegava assim... Fulano, falava... Pô, lógico. Na tua cabeça vinha... 10 Não, jogos beleza. muito pica do cara. É que hoje em dia, como eu falei do Luiz Henrique também... pode ser melhor jogador do Brasil, pode ser, mas me dá aqui. Não, mas beleza, mas eu não tenho... assim, no ano... Caralho, jogos pra caralho, acabando com o jogo. Tudo bem, mas no ano... O Matheus Pereira, jogos pra caralho, fazendo chover. Alex 2003. No ano, O Estevão que teve esse momento aqui. No ano, o Ganso produziu pra... pra... na seleção. Então... Fala um jogador, talvez o Vini Júnior. Não, o Vini Júnior e o Rodrigo, todos os jogos do Real Madrid, eles são os principais jogadores. Pode ser. Mas é todo final de semana, pô. Não, os dois. Os dois. Pode ser. Fim. Fala outro. O Rafinha o ano do Rafinha é absurdo no Barcelona. Luiz. O ano do Matheus também. Então, André assim, não, pra mim não tem comparação. Aí não tem comparação. Tá bom, mas o Rafinha já foi mal na Não, teve seleção ano também. passado, o óbvio que momento tem do Paquetá no passado, tem. o time dele tava muito bem, né? Finge que o Fla-Flu... Vamos lá. Eu não tô falando pro Fla-Flu, não.
Não, a gente tá analisando assim, o que tem na seleção. Por que é um absurdo o Ganso ser convocado? Pra mim é um absurdo. É porque eu pra mim nunca Temos fui. craques na seleção, não temos. Ele Eu tem nunca- essa pretensão? Ele não tem. Não, Eu nem eu acho que não. não acho que É nem- que assim, eu nunca fui um cara que baseei idade Pablo pra ir Maia pra foi seleção. convocado pra seleção. Um absurdo. Recentemente. Um Não, absurdo. mas quando foi, não foi O absurdo. Rafael Pô, Goleiro eu acho foi que também. Lá quando foi lá na primeira convocação, não foi. Ele era um dos melhores volantes mesmo aqui. É que ele machucou logo depois, a gente não tá vendo mais ele jogar. Pô, cara. Naquela primeira convocação. Acho que com a. Não, mas Era você- mais você por não um faz, apego assim, do com a Dorival. ali. oferta Não, de tudo volante bem. que a gente tem, eu acho que. Os caras não jogam, porra. Os caras jogam Ele também. traz aí, É que hoje em trouxemos dia- todos. o Mas que a é o gente vai- problema. Trouxemos Aí o todos. O problema do são os jogadores? Do Diniz pra cá. O problema são os jogadores? Não sei, cara. Eles estão sendo convocados, não Ah, estão pra então, jogar. Não, mas o André foi muito bem, o Bruno André Guimarães foi. no último jogo foi muito bem, mas- Gerson muito bem. Muito bem, mas... O Gerson é um jogador que tá aqui. Sim, já Sim, Os também caras diz- da Gerson, mas jogou- Gerson jogamos ou a Douglas Copa- Luiz? É. o Luiz É um mal absurdo. tem oportunidade na seleção. Mas ele vai pra Copa América. É um absurdo o Gerson jogar mais que o Douglas Luiz na seleção? Não. Pô, Porque ele joga aqui. ano passado eu achava absurdo ele não era convocado. ano Não, eu também passado. pedi ele na seleção, mas aí quando vai pra seleção, não faz não- aquela... Então, mas ele não tem nem oportunidade. Ó, o Bruno Guimarães é Sabe pica, quem não? foi Quem pra fez- Copa, não, mas- foi pra Copa América. Vamos lá. Quem foi o melhor jogador dos dois últimos jogos da seleção brasileira? Ah, os meninos da frente. Não, o Luiz Henrique. Ah, o Luiz Henrique e o... Luiz Henrique foi o melhor jogador da seleção Mesmo brasileira. entrando, Luiz Henrique, Ele joga no Jorge Botafogo. Jesus. Ele joga no Botafogo. Sim, mas isso não tem problema. Não. Mas Não, aí. mas acho não, que tem cara, jogadores e jogadores. Ah, mas é culpa do É, técnico. é, Mas é. o Luiz Henrique jogou bem. Então, Eu acho que assim, os caras lá da Igor Inglaterra, Jesus muito todos bem. foram chamados. Eu Eu era um entusiasta. Falei, caralho, eu esses acho que o- volantes aí a gente tá... Eu acho que, por tá exemplo, feio. se for comparar o Luiz Henrique com o Savinho, pra mim, você o Luiz Henrique não deve nada ao Savinho. Pra mim. Pra mim. É ponta, forte, veloz, driblador. Pode ver lá, driblador. Um joga no E- City, outro joga no Botafogo. Beleza, beleza. Jogaram até juntos aí. Agora, por exemplo, se eu for comparar o Rafinha tá jogando de 10 hoje com o Ganso, pra mim não tem comparação. Pra mim, o Rafinha tá muito acima. O Rafinha tá muito acima. Agora, comparar o André Pereira com o Ganso, pra mim não tem comparação. O André Pereira tá muito Então aí acima. vai pra um outro lado. É que a gente acha... Mas acho que ele vai eu acho que levar a gente o- nunca vai ver isso, porque eu acho que nunca, não vão chamar. Mas os dois Mas foram às convocados vezes- e o Matheus Pereira foi também. É isso que eu tô falando. Sim. Não, mas aí- Os dois Mas o ano do vetaram a Matheus convocação Pereira do é Matheus. compara O problema é que aí vem pro outro lado. O Lucas Moura foi convocado também. O ano do Lucas Moura é muito também melhor mais que o do velho. Ganso também. É que às vezes vai para um outro lado. Fisicamente, de intensidade, de qualidade. Aí os outros podem estar no momento melhor, jogando na Europa e tudo mais. Mas é bem capaz que se acontecesse de um jogo desse aí, eliminatória, o Ganso ser chamado, a parte mental de se impor, o Ganso é capaz de jogar melhor. Eu acho. Pressão. Eu acho, cara, é assim... Eu já senti a pressão. Eu acho que Personalidade, ele do que tem. botar um desses aí. Você acredita? Se botar o Matheus Pereira, o Dorival fala assim, Matheus, o Brasil e Venezuela. Ele você entrou, não- ele entrou no último jogo, finalzinho ele entrou. Cara, eu tenho minhas dúvidas se vai conseguir jogar. Como outros aí, que jogam em campeonatos pica. Então, mas E pra aí, mim é assim. O Rodrigo é um, bota É. 10 no Rodrigo. Não, mas Voa no Real Madrid, mas chega Live ali... Pix. Ah, sim. Ó, Manda. Live Pix, sem Live Pix, vai Ganso mandando na aí. seleção? Ganso na seleção, sim ou não? Fale aí do Fla-Flu, tira aí onda, torcedor tricolor. Lógico. Torcedor do Flamengo pode criticar o que tiver que criticar, tá aqui. Live Pix na tela. Expectativa Agora, para domingo do Flamengo na semifinal. a pergunta é a seguinte: é um Vasco da absurdo? Gama, Vasco. É um absurdo ou ele pode estar no bolo? Pra mim, a visão é essa. Então, Você pode. Né, desses nomes, ele pode estar no bolo ou não se é o treinador, absurdo se o treinador convocar. entendesse em uma convocação específica, de momento, vamos dizer que o Ganso repita a atuação no Fla-Flu no mês de outubro, mais umas 3 vezes. Chegou novembro, o Dorival olha lá, porra, mês de outubro o Ganso fez 4 jogaços, assim. Eu vou chamar. É. Eu acho, cara, que eu não criticaria E ele. tem uma coisa aí que tem que ser lembrada. Dorival e Ganso. Eles têm uma relação. Tem. Isso pode estar na cabeça do Dorival também. Eu não acho loucura pensar que isso está na cabeça. Então, mas- Dorival está olhando pro Brasil com mais carinho, Mas aí cada eu vez acho, mais. aí eu Eu acho acho que a gente isso. tem que Pra natural- virar realidade, acho que o Ganso tinha que fazer mais desses jogos durante o mês. Mais vezes. Aí chega em novembro, o cara pode Mas olhar e você falar assim, pensaria caramba, no Ganso cara, pra Copa do Mundo ou pra eliminatória? momento. Pra classificar agora. Momento. Eu concordo com o Flu campeão do mundo. Meu argumento é esse. Flu campeão do mundo, tá aqui. Seleção não tem nada demais. No futuro, o 51 é pinga. Seleção não tem nada demais. Pra mim, hoje, D3, assim, né? hoje o que a gente tá vendo, mesmo, o que a gente tá é vendo, mesmo. a seleção, assim,
Mesmo Você assim, pegava os jogadores lá fora, supra-sumo, né? era o supra-sumo e aqui era um abismo. Hoje esse abismo diminuiu de uma forma que você tem o melhor jogador da seleção jogando aqui. Não, e outra que é coisa. o Luiz Henrique A gente tem que ser justo também no momento que a gente vive. Mas Não acho é, que são não é o caso do jogadores Ganso. e jogadores. Não é o caso do Ganso, o Ganso tem 35, mas... Não, mas Matheus Pereira, o Gerson, a gente melhorou o Igor muito. Jesus. A gente melhorou muito, por exemplo, que aqui no Brasil antigamente era o quê? Era reduto de 35. Sim. Mais. Hoje, Não, sim. pelo poder aquisitivo, a gente consegue ter jogadores de 25. O Depay mesmo tem 30 anos, pô. Eu só não Eu acho. acho Eu não acho absurdo. loucura de eu Tá aí. chamar. Eu não acho loucura e absurdo chamar o Ganso, porque eu acho que desses nomes que a gente tá falando, você pode achar melhor o Matheus Pereira, eu também acho. Pro momento, pro futuro da seleção, acho que é um cara mais intenso pela idade que tem e tudo mais. Agora, ele estar no bolo, porque o Dorival deve ter ali no radar uns 6, 10, sei lá. Ele tem que estar, mano. E uma vez o Matheus Pereira não vai, sei lá. E você acha que nesses Ou tá 10... mal. Não, Ele não você- vai. eu só quero... Por que ele não vai? Só quero fazer a reflexão. Porque pra mim não tem... Vocês lembram qual foi o último jogo do Fluminense? Mas repito, tem que Antes da data isso, FIFA? né? Cruzeiro? Cruzeiro. E antes o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e antes Juventude, antes Botafogo e Juventude. Perdeu o Botafogo. Se você chegasse... Juventude virou, né? Perdeu de Lá virada. e falasse isso. Eu desafio você a falar, não vou lá no Juventude, não, vou no Atlético Goianiense. Que o Fluminense Foi perdeu no pro semana time anterior, né? virtualmente rebaixado. Se você chegasse e falasse assim, olha, seja contra o Juventude, seja contra o Atlético Goianiense, qual time for, depois de uma derrota dessa, falasse assim, ó, é um absurdo o Ganso estar no bolo da seleção brasileira. Não, talvez fosse. Sabe por quê? Sabe por quê que o pessoal pensaria? Porque você olha a posição do Fluminense no campeonato, você vê, o Fluminense se não ganhasse ontem, tava na zona de abaixamento. Tava. Ganhou com o show do Ganso, tá fora, mérito pra caralho do Ganso. Agora, o Um problema... jogo pesadíssimo. O problema é que o pessoal acha que, por exemplo, por eu achar absurdo que o Ganso esteja no radar da seleção brasileira, que ele é um merda. Não é isso. Não é isso. Não é que ele é um jogador ruim. Pelo contrário, é muito útil pro Fluminense. Eu acho que se o Fluminense se livrar do rebaixamento, como eu acho que vai se livrar, eu acho que ele vai ser peça fundamental nisso. Você não acha que brasileiro ele é um dos 3 melhores hoje? Dito isso, Meia brasileiro. o que tá atuando fazendo... no Brasil. O que tá fazendo... É o Matheus Pereira, Lucas Moura e ele. Não, mas você tá falando sobre o que ele tá fazendo ou sobre você pensa o que você sabe que Não, ele o que pode ele fazer? fez. Vamos supor, o que ele fez ano passado, o que ele tá fazendo esse ano, acho que ele é um dos melhores jogadores do Fluminense, sendo no momento ruim do Fluminense. Junto com o Matheus e Alain? Não, acho que ele, de meia brasileiro no Brasil, você tem Alan Patrick, Lucas Moura, Matheus Pereira, Rafael Ganso, Veiga. É que o Estevão Coutinho tá jogando de 10 Estevão agora. é meia, Tá, mas que virou ponta no Vasco nem venceu o Coutinho ainda. É porque Então, o assim- o Estevão é meia, né? É que virou ponta, mas ele sempre foi um 10 na base, né? Mas ele joga de ponta, né? Ele disputa com o Luiz Henrique hoje, assim, ou com... Eu acho que esses nomes aí são os brasileiros, né? Mas Esses, você tem 5 mas, ó, ali. Mas não é mais Só pela pra- escassez? Não, sim, sim. Só pra ir Mas um pouco, é- mais- só pra ir um pouco contra o que Mas você tá olha, falando. a gente tem que O observar André, isso. o André era convocado na pior fase do Fluminense também, o último colocado. E não Também era era. absurdo ser convocado. Não era absurdo ser convocado. Era o time tá uma merda, só que o André tá na seleção o tempo Tá todo. isso. Não era absurdo, mas... E o time dele na Premier League está onde agora? Também na última colocada. Não era... Ele vai ser convocado. Não era absurdo, mas... Então, assim, o momento E é um dos do time melhores, e o Mas que o pra mim cara não tá se compara, jogando, não se compara os últimos... A sequência de atuações do André com a sequência de atuações do Ganso. Pra mim o André... Não, pra mim o André é muito mais competitivo. Eu acho que o assim, Ganso. Independentemente de posição. Mas pra mim, o Ganso ele tá teria que no bolo. repetir. Eu botei esses 5 Teria que aí. repetir Pra essas mim não é atuações. absurdo Tem que nenhum. repetir. Aí se for repetir, pô, se ele pegar essa reta final, Sim, mas vai é meter isso. 10 jogos, botar no bolso, não tô falando botar no bolso os 10 porque é impossível, mas porra, for, assim, importante além da Ele conta. vai parar na seleção. Além da conta. Pode parar na seleção, não tô falando que Pelo vai ser um absurdo. momento. Agora, o recorte atual até o momento, pra mim, Porque o Matheus Pereira, por Esse jogo exemplo, foi pra mim, o- o Matheus mereceu convocação pelo que ele fez no ano, mas é o pior momento dele. É, ele foi convocado. Ele era pra ser convocado antes. E a seleção tem dia, essa né? porra de convocar sempre no momento errado. Tipo, eu lembro do Gerson com o Tite. Ele Também. foi convocado também na pior fase da carreira dele. Mas você não concorda? Eu falei 5, 10 aqui. Alan Patrick, Ganso. O Lucas Moura, que é Pra 10. mim, pra mim, tirando o Matheus Pereira, nenhum desses merece essa seleção. Tá, pra mim, os 5 tem que estar no radar. Eu não vejo essa posição lá fora. Mas por que a seleção tem que ter um 10? do técnico jogar. Não, né? mas pode Por que ter no a seleção elenco. tem que ter um 10? Pode ter no elenco. Por Não, que você pode não ter vai no ter? elenco. Você tem um jogador com essa Mas se característica, você não, pegar- não quero não, só Não, quero não, é essa porque- característica aqui só. aí você tem que entender o Porque jogo. quando você tem uma A opção forma a mais, de jogar do você treinador, muda né? o jogo. O Dorival, se ele replicasse, aqui ele não tem
ter feito isso. Se ele replicasse no time dele, na seleção, mais ou menos o que ele fez no Flamengo e no São Paulo, seria um time com espaço pra 10. Porque seria um time com 4 no meio campo e 2 caras na frente. Ele não jogava com extremos. É que na seleção, isso eu achei um erro do Dorival. Ele joga com 3 nomes de meio de Ele acaba sendo obrigado a jogar nessa forma do 4-3-3. Porque ele tá preso nisso também, tá bitolado nessa porra. Só que ele chegou na seleção não jogando assim. Ele chegou na seleção jogando com 4 homens no meio campo, com dupla de ataque. Fazendo o meio campo girar com Só que, por exemplo, não era esse meio articulador, pelo menos no São Paulo. Ó, Sim. eu peguei a escalação do São Paulo aqui, da final São do Paulo Copa do usava Brasil. muito o Alisson. Rafael, Rafinha... o Alisson ele que bota. Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson... Ele recuou o cara pra você. O Wellington Rato, Nestor, Lucas e Caleri. Então, o Wellington Rato e Nestor são meios, mas o Rato abre mais até... Aí, nesse caso, o Rato abria pra ficar Rato de um lado. O Lucas Madeira tá falando que é uma parada importante, que a Tricolor sabe, melhor ano do Ganso pelo Flu. Hoje, foi o que eu falei, mas foi o que eu te disse antes no off. Muito melhor do que o ano passado. Muito tricolor hoje tá gostando mais do Ganso desse ano do que o Ganso na era Diniz. Sim, eu acho que... Porque, mas aí que tá. Aí vai o que a gente tava discordando aí, antes. o Que desse na ano era é briga pra Diniz, não cair, era um menos 10 Ganso do que ele é 10 menos... Mas ele era 10. Era um Ganso menos protagonista do que é hoje, tá ligado? Sim, mas Mas isso porque o Ganso jogava mais atrás do que joga hoje. E também o momento ajuda, eu acho que né? a régua. O momento dos outros É protagonistas. É lógico. O momento Estão mal, eles estão Você mal. tinha o Tipo Germán assim, Cano. sim, sim. Cadê o Germán Cano? Vamos supor, a nota Mas 7... entendeu que ele não era a tão nota 10 7 assim. do O André não Ganso, tá mais. A nota 7 do Ganso em 2023, ele jogando o mesmo futebol em 2024, é nota 9. Claro. Porque a régua dos outros A tá mais... régua do- Mas eu não acho que... Você não O pode... Ganso era... O Cano era 10, hoje é 1. Eu acho que ele já deveria, no período do Fluminense, ter merecido chances na seleção. Chance de ser convocado. E tem duas coisas diferentes. Ser convocado é uma coisa, jogar titular absoluto é outra coisa na seleção. É ter chance. Aí eu é acho que ele vai provar no treinamento lá com o Dorival. Irmão, como o Luiz Henrique provou, como o Igor Jesus provou e botou o Hendrick no banco, por exemplo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.